Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Convido a amada igreja para lermos a palavra do Senhor nessa noite, Gênesis, capítulo 18, apenas a parte A do versículo 14. Agradecer a Deus pelo privilégio de estar refletindo na palavra do Senhor com a amada igreja do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo 18, apenas a parte A do versículo 14, que diz assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Essa poder se aclamar da igreja, em nome de Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quero agradecer às minhas irmãs pelo convite. Glória a Deus. Amada igreja do Senhor, esta passagem nessa noite é uma passagem que nós estamos refletindo, que ela nos traz à luz a esperança da fé em Deus. O anjo, quando ele volta-se para Sara e Abraão, ele faz essa pergunta. E o anjo Gabriel, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, ele faz uma afirmação. É a mesmo dizer. Aqui ele pergunta: há coisa difícil ao Senhor ou impossível ao Senhor? Lá ele afirma, quando anunciava o Criador, naquele contexto ele afirma: nada é impossível ao Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E essa mensagem, amada igreja do Senhor, essa pergunta, uma pergunta retórica de reflexão, mas uma pergunta que nos traz esperança diante dos momentos difíceis, diante das lutas, diante daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Essa é uma pergunta que deve estar cravada no coração do crente. Há coisa difícil ou impossível ao Senhor? Eu creio que nós mesmos podemos responder em alto e bom som: não. Nada é impossível ao Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nosso Deus é o Deus da esperança, e a fé que nós temos nesse Deus, amada igreja do Senhor, é uma fé que não se desespera. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Cada um de nós nessa noite nutrimos uma esperança em nosso coração. A esperança é aquele oxigênio que nos faz estar na presença do Senhor, aquele oxigênio que nos faz sair das nossas casas com a força, com a fé, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, e nos faz estar aqui na presença do Senhor nessa noite, adorando a Ele em espírito e em verdade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, nesse cenário que nós vemos nessa noite, que nós estamos refletindo ao longo dessa semana, é um cenário de desesperança. Aquela família não havia mais condições humanas de ter aquela promessa sobre as suas vidas, de viver aquelas promessas que é o nascimento daquela criança. Então eles não haviam mais, durante ao longo de toda uma vida, buscando ali aquela bênção. Talvez aquela mulher tinha abrido mão de receber, ou de ter, ou de dar a luz a um filho. Então, já em avançada idade, o anjo se manifesta para aquele homem de Deus e ministra sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre a sua esperança, sobre a sua família, uma promessa de vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, amada igreja do Senhor, nós entendemos que a verdadeira esperança é aquela esperança cravada numa fé em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Se a sua esperança ela está marcada com envolvida de uma fé em Cristo Jesus, tenha certeza que a sua esperança é vitoriosa. Aleluia! Eu e você temos uma esperança. E se aquilo que nós esperamos em Deus, aquilo que nós depositamos a expectativa em Deus, está fundamentada numa fé genuína, isto vai acontecer, porque a promessa de Deus, Ele zela pela sua palavra, Ele zela pela sua promessa, Ele zela por aquilo que Ele ministrou na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E é por isso que a esperança do crente, ela não morre. A esperança do crente, ela não está fadada ao tempo. Pelo contrário, quanto mais passa o tempo, mais a esperança se fundamenta. Quanto mais passa o tempo, mais a esperança se revigora. Quanto mais vem as lutas, mais a certeza ela bate em nosso coração que Jesus está provendo a vitória. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma vida, amada igreja do Senhor, sem esperança. Uma vida, amada igreja do Senhor, fechada num quarto de desespero, num quarto onde não há esperança, onde não há luz, acorrentada pela ansiedade, dominada pelo fracasso, o sentimento de fracasso, possamos dizer que não é uma vida verdadeira.
Porque a verdadeira vida é aquela que tem esperança. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, foi assim com Abraão, o pai da fé. Abraão é o pai da fé. Abraão, ele vive na sua vida, vive na sua pele, vive na sua experiência com Deus, experiências marcantes e amargas. Se nós queremos se identificar com a história de Abraão nessa noite, nós precisamos compreender aquilo que ele estava passando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então Deus promete a Abraão um filho, como nós lemos nessa noite. E fala a Abraão que daquele filho, a descendência da terra seriam abençoados. Então não é só uma promessa de ter um filho. Abraão recebe sobre si uma promessa de que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Inclusive nós nessa noite somos frutos dessa promessa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aquele homem, amado, a igreja do Senhor, estava com o seu corpo adormecido, estava com o seu corpo enfraquecido. Sara, sua esposa, a palavra nos conta que ela é estéril e já estava em avançada idade. Então as possibilidades dessa promessa se cumprir eram muito mais difíceis. Quando nós olhamos para a história desse homem, nós vemos que a promessa de Deus, ela não se envelhece. A promessa de Deus, ela não caduca. A promessa de Deus, ela não fica envelhecida. A promessa de Deus, ela não prescreve. A promessa de Deus, ela não decai. Ainda que venhamos a falhar, ainda que venhamos a fraquejar, ainda que venhamos a envelhecer, ainda que venhamos a passar por privações e lutas, a promessa de Deus, ela tem uma capacidade especial nas nossas vidas, que mesmo aos 100 anos de idade, aos 75 anos de idade, Deus vai lá e realiza a sua promessa. E promove vida onde não há vida, e promove milagre onde era impossível diante da raça humana. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Para a promessa se cumprir nas nossas vidas, ainda que Deus tenha que ministrar novamente vida sobre nós, mas ela vai se cumprir, porque nós estamos debaixo de uma promessa de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abraão estava debaixo dessa promessa. Amada igreja do Senhor, quando nós olhamos para a vida desse casal, nós vemos que contra todas as possibilidades humanas, nós olhamos para a vida desse casal, nós vemos contra todos os diagnósticos, contra os prognósticos, contra todas as expectativas, contra todas as estimativas humanas, contra toda a razão. Abraão não duvidou da sua fé, e a palavra do Senhor nos conta que ele se fortaleceu no Senhor. Oh, aleluia! Compensa andar contra a narrativa e os diagnósticos que esse mundo tem para nós. Compensa andar na contramão daquilo que o mundo olha para nós e diz: não é possível mais nascer o fruto, não é possível mais nascer a promessa, não é possível mais que o sobrenatural aconteça. Ali vai o crente andando contra a contramão do mundo, crendo tão somente na palavra de Deus, e a palavra de Deus está cravada no meu e no teu coração. Então, amada igreja do Senhor, se há uma promessa na tua vida, renove as suas esperanças no dia de hoje, porque a palavra que Deus tem para nós é que Ele, se Ele prometeu, Ele vai realizar. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abraão creu, amada igreja do Senhor, e a palavra nos conta que lá Isaac nasceu. Isaac nasceu com saúde, Isaac nasceu trazendo a esperança. Isaac nasceu trazendo uma descendência abençoada, numerosa, bendita, conforme havia sido a palavra de Deus. E o que nós aprendemos nessa passagem, nessa noite, é que a verdadeira esperança, ela não se desespera. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O tempo pode passar, mas lá está o crente com o coração firme, com o coração que não se encontra desesperado, com o coração que se encontra fundamentado numa palavra de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E amada igreja do Senhor, aprendendo ainda com esta passagem nessa noite, nós precisamos compreender que o cristão ele não pode desesperar. O cristão ele precisa ter uma esperança e uma fé fundamentada na rocha. E a rocha ela não se abala, a rocha é inabalável. A rocha não se move, a rocha não deteriora, porque a rocha é a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela não está fadada ao tempo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa é a rocha que fundamenta, que baliza, que sustenta, que edifica teu altar de adoração nesta noite. É a rocha inabalável, é a rocha que zela pela sua palavra, é
cumpre a sua palavra. É a rocha que, ainda que seja necessário ressuscitar um crente fiel para realizar o milagre, ela vai se realizar na minha e na tua vida. Eu creio nessa palavra em nome de Jesus, porque Ele tem cumprido com a sua promessa para a minha vida. Oh, aleluia! Ele tem zelado, Ele tem firmado e Ele tem garantido tudo aquilo que Ele tem ministrado na minha vida. E se eu der esse microfone para você nessa noite, você vai abrir o seu peito e dizer: Ele também tem cumprido a palavra dele na minha vida. Aleluia! Compensa ser fiel, amada igreja do Senhor. Compensa estar na presença de Deus. Compensa adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Fundamente a sua fé na promessa de Deus. Fundamente a sua fé naquilo que você ouviu da boca de Deus para a sua vida. Sustente a sua fé na palavra que você recebeu quando foi ministrada pelo homem e pela mulher de Deus na tua vida. Fundamente as suas decisões naquilo que você espera de Deus. Porque o crente, ele fundamenta a sua esperança não somente na palavra do Criador. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, Abraão, ele não dependia dos seus sentimentos, mas ele confiava na palavra. Amada igreja do Senhor, Deus havia lhe prometido um filho, e esta promessa, apesar dos anos se passarem, do tempo se passou, ela não foi anulada. A palavra do Senhor nos conta nos versículos seguintes que Abraão já estava velho. Abraão já estava velho, o seu corpo estava adormecido, mas ele não confiava naquilo que o seu corpo poderia oferecer. Sabe o que acontece conosco? Muitas das vezes nós temos um sonho a realizar. Então nós depositamos a nossa expectativa, a nossa capacidade intelectual, física, emocional, o nosso vigor para cumprir aquele sonho. Esquecemos ao longo da caminhada por alguns instantes que quem prometeu é quem cumpre. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem prometeu a palavra na vida de Abraão é quem cumpre. Abraão, amada igreja do Senhor, ele não somente creu e Deus realizou um milagre na sua vida. Não vivemos pelos nossos sentimentos. Não vivemos por aquilo que nós está diante de nós, nas nossas limitações. Mas nós devemos viver agarrados na promessa de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que nós não devemos nos estribar na nossa capacidade de fazer as coisas. Pelo contrário, nós devemos depositar a esperança na palavra de Deus, porque a sua palavra é fiel, é estável e inabalável para realizar o milagre em nome de Jesus. Nós cremos e vivemos pela fé. Esta igreja vive pela fé em Cristo Jesus. Essa igreja se alimenta pela fé em Cristo Jesus. Eu e você respiramos pela fé em Cristo Jesus. Eu e você caminhamos pela fé em Cristo Jesus. E nós estamos indo de encontro com o milagre de Deus nas nossas vidas. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Lute. Continue lutando. Ouse. Continue buscando aquilo que Deus prometeu na tua vida. Aleluia. Mas não se esqueça que o garantidor é o Criador do universo. O garantidor é aquele que é capaz de tudo. E o impossível é o lugar onde Ele mais domina. O nosso Deus é um Deus do impossível. Sabe aquele terreno infértil? Sabe aquele terreno que é impossível que se brote um só quebrando? É exatamente nesse cenário que Deus vai ministrar sua palavra de poder. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Nós servimos a um Deus que muda diagnóstico. Nós servimos a um Deus que quebra paradigma. Nós servimos a um Deus que quebra toda a pretensão humana para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas. Deus, Ele quer que o nome dele seja exaltado na tua história. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Ele vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E nele nós devemos e podemos confiar. Amada igreja do Senhor, ainda refletindo nessas palavras dessa noite, nós precisamos fundamentar a nossa fé não nas circunstâncias.
Porque as circunstâncias, amada igreja do Senhor, muitas das vezes ela muda a nossa expectativa. As circunstâncias, muitas das vezes, ela muda a nossa esperança. Porque a circunstância, ela exerce influência sobre nós. Recebemos uma promessa da parte de Deus no domingo à noite. Na segunda-feira as lutas vêm sobre a nossa tenda, vêm sobre o nosso lar. E nós paramos e pensamos, Deus, aonde está a palavra que foi ministrada nessa noite? Deus, aonde está a minha esperança? E é por isso que Abraão nos convida a fundamentar a nossa fé nessa noite. Não nas circunstâncias, porque o nosso Deus não é um Deus de circunstância. O nosso Deus é um Deus eterno. O tempo não limita a sua capacidade de agir. Oh, aleluia! Não é as circunstâncias, amada igreja do Senhor, que vai mudar a minha e a tua adoração. Eu e você devemos continuar adorando, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos cenários difíceis. Continue adorando ao Senhor Jesus. Amada igreja do Senhor, olhando para a palavra do Senhor nessa noite, Abraão sabia que Deus poderia fortalecer o seu corpo. Abraão sabia que Deus poderia mudar o seu diagnóstico. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer a sua vivência. Abraão, ele deposita tão somente a fé em Deus, mesmo apesar da consciência da circunstância que estava naquele momento. Abraão olha para ele e vê ele avançar a idade. Olha para ele e vê o seu corpo marcado pelas experiências da sua vida. Olha para a mulher e vê uma pessoa lutando contra a infertilidade durante toda a sua existência. Continua olhando para a sua esposa e vê ela em avançada idade. Mas ele lembra que Deus, ele zela pela sua palavra. Oh, aleluia! Continue olhando para as circunstâncias, sim, mas não fundamente a sua fé nas circunstâncias da tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Abraão, ele sabia que a promessa que Deus ia realizar na sua vida era consequência de uma ação sobrenatural de Deus. Se Deus prometeu algo na sua vida, compreenda nessa noite, é uma consequência sobrenatural da intervenção de Deus na tua vida. Se Deus prometeu, Ele garante. Se Deus prometeu, Ele realiza. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Se Deus prometeu, Ele sustenta. Se Deus prometeu, Ele vai te dar capacidade para viver esse milagre, em nome de Jesus. Portanto, Deus está te capacitando nessa noite a você colocar o pé no terreno fértil, no terreno que Ele preparou, da terra prometida, a tomar posse da herança, da mesma herança que Ele prometeu para Abraão lá atrás. Essa promessa está sobre a minha e a tua vida, que você vai viver o sobrenatural de Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, eu creio nessa palavra. Eu creio na palavra que Deus ministrou sobre as nossas vidas. Eu creio na palavra, na promessa que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. Eu entendo que as circunstâncias do momento não são capazes de mudar aquilo que é eterno, porque o nosso Deus é eterno. O nosso Deus não se limita com o tempo. Oh, aleluia! Não fundamente a sua fé nas decisões do homem. Se você quer ter uma fé verdadeira, uma fé fundamentada na rocha e na palavra, não coloque a sua fé diante das condições humanas. Recebemos sobre as nossas vidas uma promessa. Colocamos sobre o altar da adoração uma promessa, um pedido a Deus. E olhamos para o homem, olhamos para o outro lado e vemos o homem fazendo diagnósticos ruins nas nossas vidas. Sabe o que acontece? Nós precisamos vetar os nossos ouvidos com o olhar e com a audição da fé em Deus. Oh, aleluia! Não fundamente a sua fé nas condições humanas. Viva o sobrenatural. Respira o sobrenatural. Compreenda o sobrenatural. Tome posse do sobrenatural. Viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Porque o sobrenatural que garante, é o sobrenatural que sustenta.
limite do homem não limita o nosso Deus. A situação do homem não limita a situação de Deus. O diagnóstico do homem não muda o diagnóstico de Deus. A expectativa do homem não muda a expectativa de Deus. O olhar do homem não muda o olhar de Deus. O diagnóstico do médico não muda o diagnóstico de Deus. O diagnóstico da ciência não muda aquilo que Deus reservou para a tua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O crente ele não pode limitar o mover de Deus na sua história. Não mude, não ouse mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não ouse mudar aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Não ouse mudar. Não limite a tua fé. Não limite a tua fé. A tua fé é capaz de romper barreiras em nome de Jesus. A tua fé é capaz de realizar o sobrenatural. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Não limite. Não ouse limitar. Não ouse mudar aquilo que Deus estabeleceu. Não ouse mudar os estatutos de Deus. Então somente ouse viver aquilo que Ele prometeu na tua vida. Ouse viver o milagre. Viva o milagre. Fale para você mesmo nessa noite. Eu quero pisar, tocar e viver o milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Se você dá um microfone nessa noite para mim e para você, certamente você teria uma série de histórias. Se dependesse do diagnóstico humano, você não estaria pisando aqui nessa noite. Se dependesse do diagnóstico humano, você não estaria nessa noite prestando a tua adoração a Deus. Se dependesse daquilo que o homem olhou para você, você não estaria adorando a Deus nessa noite. Olha para a tua história e veja quantos degraus a tua fé te permitiu você romper. E veja o quanto Deus tem preservado a tua história. E veja o quanto Deus tem preservado o teu fôlego para você pisar na terra prometida. Aleluia. Eu concluo aqui dizendo nessa noite, amada igreja do Senhor, mantenha o seu padrão de fé. Apesar das situações, mantenha o seu padrão de fé. Não ouse titubear a sua fé. Não ouse negociar a tua fé. Não ouse barganhar a tua fé. Não ouse colocar a tua capacidade acima da tua fé. Não ouse colocar o Deus agnóstico acima da tua fé. Não ouse colocar a tua situação acima da tua fé. É a tua fé que vai te fazer romper. Amada igreja do Senhor, é a tua fé que vai fazer você viver o sobrenatural. É a tua fé que vai fazer você viver o Isaac e a promessa de Deus na tua vida. Segue pela tua fé. A tua fé é um fruto, é uma bênção, é um presente que Deus abriu os céus e depositou sobre a tua vida o elo do milagre. A tua fé é o elo com o milagre de Deus na tua vida. É a tua fé que vai fazer você viver todos os pedidos que você colocou no altar de Deus nessa campanha. É a tua fé. Então preserve a tua fé nessa noite. Mantenha o teu padrão de excelência de fé. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós aprendemos aqui, eu concluo dizendo, experiências extraordinárias. Quando nós olhamos para a vida de Abraão, Abraão já em avançada idade, talvez nós não temos ninguém aqui nessa noite que tinha a idade de Abraão naquele dia. É exatamente nessa idade que Abraão se matricula na escola da fé. Abraão ele passa a viver os milagres e as promessas mais extraordinárias da sua vida. Eu quero dizer com essa palavra nessa noite para você aqui: não limite
a experiência que Deus tem marcado e colocado na sua agenda, para a sua vida, no limite. Não falta pouco tempo, não falta muito tempo, é o tempo de Deus. Se Ele prometeu, Ele estica a agenda e coloca no seu milagre. Se Ele prometeu, Ele muda a data, muda o cenário, muda o calendário, se possível, se Ele quiser, para que você viva um milagre. Não tente limitar o agir e o mover de Deus na tua promessa, em nome de Jesus. Sempre há tempo para viver novos desafios. Sempre há tempo para viver novas experiências. Sempre há tempo para contemplar o milagre de Deus na sua vida. Sempre há tempo para tomar posse do milagre. Deus não revogou o milagre. Deus não mudou os seus estatutos. Deus não decaiu a sua promessa. Deus não esqueceu da sua palavra. O mesmo Deus que falou é o mesmo Deus que está hoje diante de você, dizendo: filho, filha, se eu prometi, eu sei o que eu falei. Se eu prometi, eu vou realizar a tua história. Oh, aleluia! Vamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Vamos tomar posse do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, amada igreja do Senhor. Eu e você queremos tocar, viver e provar o milagre. Quantos nessa noite creem que Deus, Ele vai honrar a sua palavra na minha e na tua vida? Eu creio, porque a palavra de Deus é infalível. Eu creio, porque Deus não revogou a sua palavra. Eu creio, porque eu e você adoramos a um Deus que é a palavra viva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, fique de pé nessa noite e vamos clamar a esse Deus. Vamos orar para esse Deus. Vamos pedir a Deus que realize o milagre nas nossas vidas. Eu te convido nessa noite aqui, até aqui, orar comigo, porque Deus vai realizar o milagre na tua existência, na tua história, na tua vida, no teu chamado, na tua caminhada, em nome de Jesus. Dê um passo de fé, dê um passo de ousadia e venha orar conosco nessa noite. Enquanto você chega, eu quero refletir a palavra de Deus nesta noite. Atos capítulo 2, versículo 34 diz que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, porque a morte não foi capaz de detê-lo. Gênesis capítulo 18, versículo 14, o anjo pergunta: haveria coisa alguma impossível para Deus? Mateus capítulo 19, versículo 6, o próprio Jesus levanta e diz: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E vamos orar junto nessa noite, crendo que tudo é possível quando a oração encontra um coração cheio de fé. Oh, aleluia! Vamos orar nessa noite. Também vamos orar nessa oração pela Dona Maria, o Josiné e seus filhos, que se encontram com um dos filhos, um dos parentes em dependência química. Que Deus venha libertar. Bem, irmãos, vamos orar. Vamos orar, amados irmãos em Cristo Jesus. Nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, Jesus, nós te louvamos nessa noite. Apresentamos diante de Ti, Senhor, a nossa causa, Senhor. E te pedimos, ó Deus querido, realiza um milagre sobrenatural. Realiza o impossível, Senhor, na minha vida. Jesus, eu quero viver essa experiência de tomar posse do impossível por meio da fé. E eu creio nessa noite, meu Deus, que o milagre Ele vai chegar nessa tenda, que o milagre Ele vai chegar na minha vida, que o milagre Ele vai chegar na minha família, que eu vou tomar posse do milagre, Jesus. Senhor, visita a tua igreja nessa noite, visita a tua filha nessa noite, visita o teu filho nessa noite, meu Deus. Toca nessa família nessa noite, toca nessa causa nessa noite, toca nessa situação nessa noite, toca nesse diagnóstico nessa noite, toca nessa enfermidade nessa noite, toca nesse pedido nessa noite.
Deus, toca nesse clamor, toca nesse coração, meu Deus, sedento, toca nesse coração que precisa do milagre. Toca, Jesus Cristo, realiza, meu Deus, o milagre, realiza, meu Deus, o sobrenatural. Deus, a tua igreja precisa de ti, Senhor. A tua igreja clama por ti nessa noite, e eu creio, e nós cremos no sobrenatural, nós cremos no sobrenatural.